Salve galerinha, agora nós vamos entrar em um outro tema aqui explicando como é que se forma o fundo de investimento e falar aí sobre o FIC e o FI, fundo de investimento e fundo de investimento em cotas, que é o FIC. O fundo de investimento, basicamente, se a gente lembrar, ele vai pegar o dinheiro de várias pessoas que compraram cotas, compraram um pedacinho daquele fundo, ele junta o dinheiro de todo mundo e vai comprar ativos, né? Se nós trouxéssemos isso aí para a vida normal, é como se a gente juntasse o dinheiro aí de várias pessoas e o fundo vai lá e compra um carro, compra um iate, compra um jet ski, compra um apartamento, ele compra diversos ativos, certo? E essa é a ideia do fundo de investimento, ele compra ativos com esse recurso. O que são os ativos ali? As ações, títulos públicos federais, títulos privados, né, como os CDBs, debêntures, notas promissórias, CRI, CRA, LCI, LCA, diversos deles que, se você não lembra, você pode voltar lá para o módulo anterior que nós falamos aí sobre os tipos de investimento em renda fixa e renda variável, e aí você relembra todo esse contexto. Mas o FI, o fundo de investimento, ele compra diretamente os ativos, enquanto que o FIC, fundo de investimento em cotas, ele não compra ativos, mas sim ele compra cotas de outros fundos. Então imagine que o FIC, ele compra cotas desse e de outros FIIs que já compraram aí diversos outros ativos. E aí existem diversos tipos aí de FI e FIC, inclusive como a gente viu aí na última aula, em que cada um deles, inclusive, tem que ter um CNPJ único, e a grande diferença é essa: o FI, fundo de investimento, compra o ativo em si, enquanto o FIC compra cotas de outros fundos, e é muito comum que isso aconteça quando a gente fala aí de títulos mães e títulos filhos, porque a instituição financeira, ela cria muitas vezes algumas regras de acordo com a possibilidade que o cotista tem de aplicar. Então, alguns fundos, inclusive, você só pode entrar com o valor X. E, óbvio, você tem algumas vantagens quando você entra naquele tipo de condomínio, naquela regra. Você vai ter uma taxa de administração menor, você vai ter, talvez, acesso a alguns investimentos mais específicos, e aí tem outros fundos que são para pessoas que ganham um pouco menos. Então imagine esse fundo de investimento inicial. Para você acessar ele, você precisa aqui de R$1 milhão, certo? Aí existe um outro fundo muito parecido que a instituição financeira criou e que você pode acessar ele com R$100 mil. E existe um terceiro fundo aqui que você pode acessar ele, certo? Com R$10 mil. R$10 mil, e assim sucessivamente, aqui com 5 mil, com R$100, com R$1. Todos os fundos têm a mesma característica. Você imagina qual a dificuldade para um gestor cuidar de todos esses fundos, ficar olhando para cada um deles e aí comprando ativos, vendendo ativos específicos em cada um dos fundos, sendo que todos eles seguem uma estratégia semelhante. A gente lá na frente vai falar sobre estratégia de fundos de investimento. Então, normalmente, esse primeiro aqui é o que nós chamamos de fundo mãe, certo? É o FI, o fundo de investimento, e todos os outros serão FICs, fundo de investimento em cotas, aonde esse fundo aqui, ele compra cotas desse outro, ele está replicando tudo que esse aqui fizer. Então, quando o gestor precisar fazer qualquer mudança no fundo, na estratégia, ele muda o fundo de investimento aqui, ele vai fazer apenas uma mudança aqui de compra e venda de ativos. E aqui, como esse FIC, fundo de investimento em cotas, compra cotas daqui, ele vai basicamente replicar tudo o que aconteceu nesse aqui. Esse terceiro, perdão, também é um FIC que, como ele também tem um valor menor para a entrada, normalmente ele vai comprar cotas, então, desse outro fundo, esse fundo de investimento em cotas. Isso também é possível e assim acontece sucessivamente. Ah, eu só posso comprar de um único fundo? Não. Esse fundo de investimento aqui em cotas, ele pode também comprar desse aqui, dependendo da política desse primeiro fundo de investimento, ou pode comprar de algum outro fundo que esteja fora, né? Fora dessa linha aqui, um outro fundo de investimento ou um fundo de investimento em cotas. A ideia principal é você entender esse conceito, que o fundo de investimento compra ativos e o fundo de investimento em cotas compra cotas de outros fundos, e isso pode ser feito por diversos motivos. Primeiro, para diversificar, e quando nós falamos em fundos de uma mesma família dentro de uma instituição financeira, é justamente para facilitar a gestão desse fundo, aonde obviamente o primeiro aí é um fundo que investe em ativos e todos os
os fundos filhos que estão abaixo dele vão investir em cotas desses fundos que estão aí dentro da própria família. Essa é a ideia principal. Fundo de investimento, então, ativos, fundo de investimento em cotas, compra cotas de outros fundos, e eu te espero na próxima aula para a gente continuar o nosso tema de fundo de investimento, que é módulo 5 e pode cair até 1/4 da sua prova de questões desse módulo.